Fala aí, galera, tudo bem? Beleza? Estamos aqui de novo, a gente vai dar continuidade ao estudo de João. Tá comigo de novo, Matheus. Fala aí, Matheus. Beleza? Fala aí, galera. Beleza, pessoal? Então, acredito que vocês devam estar entrando aí já. Então vai entrando aí, vai deixando seu joinha, seu gostei, vai colocando aí no chat, vai escrevendo aí pra gente ver que você tá chegando. Lembrando que você pode ir fazendo perguntas também, né? Eu sei que a galera não tá fazendo muita pergunta, mas se você tiver dúvida, você pode colocar no chat ou pode colocar no grupo dos jovens. Se você estiver fazendo parte lá do grupo dos jovens, pode falar comigo, com o Matheus, e a gente vai tentar solucionar qualquer tipo de dúvida a respeito disso. Beleza? Então, pra gente ganhar tempo, né? Hoje a gente vai dar continuidade aí do onde a gente parou. A gente tinha parado no 18, agora a gente vai pegar a partir do versículo 19 de João, capítulo 1. Então vamos orar aí para começar, Matheus. Vou estar orando para Deus abrir o nosso entendimento, para que Ele traga revelação para a gente. Amém. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Deus. Nós te exaltamos, Jesus, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações para a Tua palavra, Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, que o Teu Espírito Santo possa guiar o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas palavras, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Habilita-nos, Pai, a entender a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos lá, galera. Vamos continuar. Então, a gente chegou no final do prólogo, na última aula. O Samuel deu uma corridinha, a gente conseguiu chegar no final do prólogo. E o interessante é que agora a gente vai ver basicamente o prólogo se repetindo no decorrer do livro, né? Porque a gente entende que o prólogo do capítulo do verso 1 ao 18, João vai escrever um ensaio, um prelúdio, uma introdução, e essas verdades contidas no prólogo, elas vão se repetir no decorrer do Evangelho, né, que João está explicando aqui. Então a gente entra agora numa parte do Evangelho que vai tratar especificamente do início do ministério público de Jesus. O ministério público de Jesus, ele começa, ele tem o seu início, né, e é marcado pelo seu... Jesus estava estabelecendo primeiramente, então, nesse primeiro momento do início do seu ministério, você vê o João Batista aparecendo como princípio, né, com o seu ministério precursor, ele chamando, ele preparando um povo disponível para que recebesse a mensagem de Jesus. E você não vai ver, a gente não vai ver no início do ministério de Jesus tanta rejeição, tanto confronto com a mensagem. A gente vê isso depois. Então, o ministério de Jesus, ele é marcado por crença e rejeição. Muitas pessoas creem, mas também muitas pessoas rejeitam. É o caso dos judeus. E aí a gente lembra do prólogo, que ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, rejeitaram. Mas aqueles que o receberam, eles que creram, deram o direito de se tornarem filhos de Deus. Do verso 19 ao verso 54 do capítulo 4, é o início do ministério de Jesus. Então, nesse tempo, o que acontece? Jesus vai se encontrar com João Batista, Jesus vai aparecer, Jesus vai chamar seus discípulos, Jesus vai realizar seus primeiros milagres, Jesus vai purificar o templo. Vocês lembram que na primeira aula a gente falou sobre isso, que havia essa coisa de Roma, com os sacerdotes. Naquela época tinha 2 sumos sacerdotes, ali só permitia um, a adoração totalmente caída. Então Jesus vai purificar o templo, e nós vamos ver também que Jesus chama muitas pessoas para crerem nele, mas em particular Jesus tem uma conversa particular com pessoas chaves
Isso aqui é Nicodemos e a mulher samaritana. E João, especificamente, ele trata dessas duas pessoas e a gente tem muito que aprender com essas duas pessoas, tá bom? Então, durante isso, a gente vai, durante o ministério, desse início do Ministério Público de Jesus, a gente vai ver o que é, a gente vai sempre estar vendo isso, crer e rejeitar Jesus, porque a gente, para mim, não era tão claro ainda, Samuel, assim, sabe? O que é crer em Jesus? O que é rejeitar Jesus? Então a gente vai poder ver as atitudes das pessoas que creram e as atitudes das pessoas que não creram. Então a gente consegue ver e sabendo disso, a gente consegue pregar o evangelho de uma forma melhor, né? Porque a mais gente visual, vai saber né? a raiz do problema, né? E o interessante é que quando João Batista pregava, isso o evangelho de João não retrata, mas nos outros sim. Não sei se tu já viu isso, Samuel, que quando ele fala assim, o machado já está posto à raiz das árvores. Ou seja, era arrebentando lá, cortando o mal pela raiz. Sim. Então, e a gente precisa ser certeiro, né? A gente precisa entender essas coisas. Então a gente vai entrar aqui agora no testemunho de João Batista, tá? E nós vamos até o verso 51. Não vou ler, mas eu vou pegar textos chaves, porque a ideia é dar a vocês, né, os pontos chaves para que a compreensão do todo para que você tenha a compreensão do todo. Então, aqui vai estar dividido assim. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está aqui. O testemunho de João Batista, que vai do verso 19 ao 28. Depois tem o testemunho de João Batista acerca de Jesus, né? Depois tem o efeito desse testemunho, que é os primeiros discípulos de Jesus, ok? Então ele se divide basicamente nessas três, essa parte, né? E aí, do capítulo 1, no verso 23, diz assim, quando João Batista ele é perguntado sobre se ele é o Cristo, porque havia uma profecia em Daniel que chegaria um tempo que um ungido apareceria, um ungido estaria sendo levantado pelo Senhor. Então esse é o Cristo. Então havia essa esperança ali, essa expectativa no povo que lia a lei, que entendia a lei. Todo sábado eles estavam reunidos, né? Lendo a lei, lendo as profecias. Então havia essa expectativa. Daniel 9. João Batista é perguntado... Oi? Daniel 9. Isso. João Batista também é perguntado se ele é o Elias. Por quê? Não sei se vocês lembram disso, mas numa aula que eu dei sobre, não sei se é a segunda ou a terceira aula, eu falei sobre o período interbíblico, que é entre Malaquias e Mateus, e a última profecia de Malaquias fala a respeito de alguém, um homem de Elias, que viria, né, e que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Então, para Israel, entenda isso, para Israel, Elias era um cara que ajudou a Israel a voltar-se para a adoração ao Senhor. Porque naquela época, Acabe, que era um rei de Israel lá atrás, ele se casou com Jezabel, e Jezabel matava os profetas. O nome Jezabel era por quê? Significa noiva, significa Baal é meu noivo. E Baal era um deus que era totalmente... tipo assim, Apagão, não era né? Deus. Não era Deus. Era idolatria, representava todo tipo de maldade idólatra, que é tudo contra o senhorio de Deus, né? De Deus Pai. E nessa deturpação da adoração, Elias aparece e unge um cara chamado Jeú. Jeú foi o cara que matou Jezabel, né? Isso está lá nos livros, nas histórias de reis. Então, para Israel, para um israelita, para um judeu, Elias tem essa função de quebrar... Ungir também, né? Ungir, né? De preparar alguém, de preparar o caminho, né? De consertar, de reparar aquilo que estava sendo
né, que aquilo que foi perdido. Exatamente o que estava acontecendo nessa época até então, porque como a gente falou, Roma sufocava e, de certa forma, a adoração não fluía como deveria fluir, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a adoração, os sacerdotes, em sua maioria, já tinham perdido a esperança, mas, né, e aí o que é interessante é que os pais de João Batista, eles eram justos diante de Deus. Então havia um remanescente, havia uma galera que ainda tinha fome de Deus, havia uma galera que ainda queria Jesus, aspas, né? Que ainda queria, que ainda tinha essa esperança viva no coração de que o Messias prometido apareceria. Então por isso que eles perguntam: quem é você? Você é Elias? Não. João Batista: não sou Elias. Aí eles perguntam se João Batista é o profeta. Ele diz: não sou profeta. Por quê? Existia um texto lá em Deuteronômio, quando Moisés disse que Deus enviaria a eles, Deus daria ao povo um profeta que falaria da boca de Deus. Então havia essa expectativa neles. Só que João fala assim: cara, não sou essas três. Então quem é você? Fala. Aí João vai falar assim: cara, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama. E o que essa voz clama? Endireitem o caminho do Senhor. Então a voz que estava clamando no deserto dizia assim: endireitem o caminho do Senhor. Porque como eu falei, João era um arauto. Isso está nas aulas aí que passaram. Ele era o cara que ia à frente para proclamar que um rei estava vindo. Então o arauto fazia isso nos tempos antigos. Ele ia a um lugar, proclamava em voz alta que o rei estava vindo, e todas as aldeias se uniam para aplanar o caminho, consertar as ruas para que o rei passasse, né? Tiravam as pedras do caminho, pavimentavam para que o rei pudesse passar com conforto, né? Então ele era a voz. No tempo lá de Isaías, dessa profecia aí, não é porque a gente tem o costume de olhar a Bíblia e imaginar o tempo de hoje, mas na época de Isaías, dessa profecia, a rua não era igual a nossa, né? Não tinha tantas estradas, a estrada era tudo... Se tinha a estrada, era bem mal feita, era terra mesmo, então era necessário endireitar a estrada para que o rei passasse com conforto, né? Não tinha um asfalto igual o nosso aqui. Isso aí. Então, e por isso fazia sentido para eles. Todo sentido, né? Fazia sentido. E aí, o que é interessante, Samuel, é que ele não era a voz que clamava. João Batista não era a voz que clamava. Ele era a voz de alguém que clamava. Ele era um porta-voz, ou seja, Deus estava usando a voz de João para clamar ao povo que eles precisavam endireitar os seus caminhos. E João, ele encarna essa mensagem, e a gente percebe isso pela forma que ele lida, e a gente vai ver isso no decorrer aqui, durante a gente estudando, né? Isso aqui vai chegar de novo, que a gente vai falar de João Batista. Mas até a forma de se alimentar dele era curiosa, porque ele tinha tudo para dar continuidade ao sacerdócio, que naquela época funcionava normalmente, embora eles viviam debaixo de uma falsa paz, porque ele era filho de sacerdote. E o sacerdote... Pode falar, desculpa. E ele herdaria isso. Né? Mas ele foi pro deserto. E o que eu queria falar era, o sacerdócio era o topo ali, né? Era uma família rica, né? Seria um cara bem sucedido, né? Ele estaria na questão ali da igreja, né? A igreja que dominava. A igreja e o rei estavam no mesmo patamar, e ele se colocou no último estágio ali, né? Que é a sociedade. Ele estaria num lugar alto. Isso mostra a separação dele, né? E a paixão que ele tinha em descobrir, em o zelo pela vontade de Deus, né, cara? E esse fogo que havia nele, porque João, a Bíblia, o Senhor Jesus, ao falar dele, ele fala que João Batista era uma lâmpada que ardia e queimava. Esse fogo dele, essa paixão, né, será que a gente pode dizer assim, impediu que ele fosse para o deserto.
E essa vida que, em princípio, todos esperavam que ele tivesse, normal, não foi normal, tá? Entre aspas, né? Não estou falando de você levitar, ser um ghost. Mas eu falo assim, de um comprometimento por uma visão que você tem da vontade de Deus. Isso. E aí esse estilo de vida dele levou ele a comer mel e gafanhoto. E isso é significativo, porque esse ato de comer, quando, por exemplo, o judeu, né? a Páscoa, quando Deus manda o povo comer, não era parte do cordeiro, Samuel, era todo o cordeiro que devia ser comido. Se você for ver o texto, fala que era todo o cordeiro, porque era necessário internalizar toda a mensagem, toda aquela obra que Deus estava fazendo em retirar o povo de Egito. Então, o ato de comer não era simplesmente comer, mas significa você internalizar, na verdade, o que ali estava, o que aquilo significa e para onde que aquilo vai apontar. E aquilo é como se entrasse no seu interior, né, e gerasse vida em você, te alimentasse, né? Então ele se alimenta de mel e gafanhoto, e se a gente for ver os símbolos, né, o mel, né, era abundante na região da Palestina, né, que era a terra prometida a eles, que manava leite e mel. Então, por conta do clima quente, né, todo aquele ambiente climático favorecia surgimento. Aquela região abundasse em abelha. Tem muitas flores, fendas nas rochas, né? E o clima quente, então abundava em abelha. E por isso que a terra manava leite e mel. Era uma terra prometida a eles, então o mel representava uma esperança vindoura. Então João Batista está externalizando uma mensagem, né? E está internalizando um elemento da sua mensagem, que é a esperança vindoura. Só que em contraponto à esperança vindoura, ele comia gafanhoto. E o gafanhoto, e é muito doido que o gafanhoto, ele se alimentava exclusivamente de vegetais, e quando eles se reuniam em grande quantidade, eles são muito destruidores. Para você ter uma ideia, uma nuvem de insetos de gafanhotos, ele pode fazer com que um sol de meio-dia vire noite. Caramba. Isso e se ele cai sobre o campo, né, e se ele vai para a lavoura, ele come todas as folhas, e o resultado disso é o quê? Fome, né? Parece que houve uma devastação, sei lá, mas todas as folhas são tiradas das árvores e aparece só a terra. Então, um tempo de seca, um tempo de justiça e um tempo de juízo. Então, o gafanhoto, né, e Deus usa dessa referência lá, quando ele joga as pragas no Egito, como juízo de Deus sobre o Egito. Então, basicamente era isso. Os elementos da mensagem de João Batista, dessa voz que consistia em endireitar o caminho, tinham como fundamento na esperança vindoura e no juízo vindouro. E João encarna essa mensagem. Ele internalizou o juízo dessa mensagem, né? Ele trouxe para essa mensagem de arrependimento o juízo e a esperança vindoura. Por isso, e aí no verso 28, olha só que interessante. Então, basicamente era isso. Você tinha o juízo do Egito, e entre o juízo do Egito e ao alcance da terra prometida, Israel passou por dois momentos da água, que é a travessia do Mar Vermelho, e depois, lá na frente, eles atravessam no Jordão, que antecede a entrada nessa terra da promessa, com Josué, correto? Então, com Moisés, eles atravessam o Mar Vermelho, né? Mas quando transiciona de Moisés para Josué, você tem uma travessia do Jordão, que vai dar acesso a uma terra da promessa. E a terra da promessa, para Israel, era o descanso do povo de Deus, era onde eles iriam descansar, era onde haveria refrigério. Então, basicamente, era por isso que João Batista vinha aparecendo, pregando no Jordão. Só que o interessante é que, se você olhar no verso 28, olha só que interessante, Samuel.
Essas coisas aconteceram em Betânia. Então a mensagem, ela tinha um lugar, era em Betânia. E Betânia, olha só que interessante, significa, tem origem hebraica, significa assim, o nome Betânia no hebraico é Betabara, que significa casa do Val. O que é Val? Val não é o nome de abreviação do Valdeci, não, Val é um lugar pouco fundo do rio que se pode transitar a pé ou a cavalo. Então, Betabara ou Betânia era um lugar de passagem, assim como uma referência ao que Israel estava fazendo. Eles estavam de passagem no deserto. Olha que legal. Então, a pessoa que passava pelo esse val, ela tinha um destino, né? A pessoa que passava por esse rio, né? Ali, naquele caso do Jordão, tinha um caminho, tinha um destino que era a cidade de Gileade, né? Então, era um lugar de passagem. E que passagem é essa? Era de uma velha ordem baseada em leis, né? Que não resolvia nada, a gente viu semana passada, para uma nova ordem de um reino em que Cristo é rei sobre todos e Senhor sobre todos. Essa nova ordem é fundamentada nas promessas que Deus tinha feito a Davi, que dele sairia, da sua semente, né? Sairia um reino perpétuo, seria um reino perpétuo. Então, eles estavam prestes a esse ato de João Batista batizar ali, apontava para essa realidade. Olha, estamos num lugar de passagem. E por que ele batizava no Jordão? Jordão, aí é que é interessante. Jordão significa aquele que desce. O Rio Jordão, ele tem uma nascente, um lugar, que é o Antilíbano, eu não sei onde localizá-lo, mas quando ele vem, ele vai desembocar em algum lugar, no mar. E aonde ele desemboca? Ele vai desembocar no Mar Morto, cara. Cara, isso é muito significativo. O que isso representava era o seguinte, cara, se vocês querem entrar nessa nova ordem em que Cristo é sobre todos e é Senhor sobre todos, primeiro, vocês precisam entender, existe um lugar de transição, nós estamos num lugar de passagem. A nova ordem, a velha ordem está sendo suprimida pela nova ordem. Só que para que vocês aceitem isso, vocês precisam ser humildes, vocês precisam descer. Porque o problema todo é o que fala lá em Romanos 5,12, que a morte entrou, por um só homem entra o pecado, pelo pecado vem a morte, assim a morte passa a toda a humanidade, por isso todo pecaram. Por isso é tão significativo batizar no Jordão, porque o Jordão deságua na morte. É como se essa nova ordem estaria levando a separação de Deus para o lugar devido, que é a morte, para lá. E eu não teria, e nós, por estarmos nessa nova ordem, não teríamos mais separação da nossa fonte de vida, que é Deus. Então, cara, era muito louco isso, era muito significativo. Então, João encarna essa mensagem, tudo que ele fazia apontava para uma realidade, um tempo que estava vindo. Só que o curioso é que até então Jesus não tinha aparecido, né? Eles, até então, João Batista falava: olha, vem alguém aí. Olha, eu sei de uma coisa, eu não sou digno de desatar suas sandálias. Eu não conheço ainda, até porque João Batista não conhecia Jesus ainda nesse sentido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos ver isso no próximo texto, porque quando João Batista o batiza, que ele vê o Espírito descer como pomba sobre Jesus, é que ele tem a certeza. É que esse sinal é evidenciado para ele. E aí ele tem a certeza, esse é o Cordeiro de Deus. Mas até então não. Então havia isso. Só que quando ele batiza Jesus,
e veja e ver a pomba descer sobre Jesus e pousar em Jesus e permanecer, é o Cordeiro de Deus. E aí ele começa a testificar quem é Jesus para ele. E aí ele começa a testificar e testemunhar o que ele viu de Jesus. E aí a gente entra agora no verso 29, que vai falar exatamente do testemunho de João Batista sobre Jesus. Então vamos recapitulando aqui. A gente tem o testemunho de João Batista sobre ele mesmo, né? E agora ele tem o testemunho de João Batista sobre Jesus. Aí ele diz assim no verso 29, ó: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí isso é que é legal, isso é que é interessante. Por que João fala Cordeiro de Deus? E ainda assim, que pecado é esse que ele tira do mundo? Porque ele não fala pecados, Samuel. Não Ele é de fala pessoa. pecado no singular. É um pecado. Não é de pessoa, né? Não é o que você comete na vida. Não eram pecados individuais, mas era um pecado, cara. Era o pecado. Que pecado é esse? Olha isso é muito doido, cara. Porque é diferente do texto que fala lá em 1 de João, que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, no plural. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa palavra mundo, ela significa toda a criação de Deus, que está sujeita à maldade, à vaidade, por causa do pecado da rebelião de Adão. E até então a terra havia ordem, e havia equilíbrio, e havia harmonia, mas por conta do pecado de Adão, ela se torna totalmente em caos, porque a terra em tese foi dada a ele, a nós, ao homem. Isso está lá em Salmo 8. Uhum. A terra foi dada a ele, o domínio sobre a criação foi dado ao homem. Só que, enquanto o homem era a imagem e semelhança de Deus, a terra vivia em plena harmonia. Só que quando ele cai, meu amigo, a terra vira um caos, porque a terra agora olha para ele e não vê mais a imagem e semelhança de Deus, vê a imagem e semelhança da serpente. Então, basicamente, o homem, ao cair, ele pega Samuel, o domínio que ele tinha sobre a terra, que era fundamentado na adoração a Deus, na semelhança que ele tinha a Deus, e dá nas mãos de Satanás. Toma, é teu o domínio. Por isso Jesus fala sobre o príncipe desse mundo. Porque agora essa ordem que antes era divina, né? E essa ordem, ela fluía de um relacionamento de Deus com o homem, se tornou um caos, porque o homem agora adora Satanás, cara. Então, assim, seria a rebelião dos homens contra Deus, né? Isso aí. É o pecado que o Cordeiro tira, é essa rebelião e o efeito dela. E a gente vai ver isso. O que a gente já meio que falou nas aulas passadas sobre filhos da ira, né? Ser filhos da ira e a ira de Deus está contra nós, né? Aquele embate, né? Isso. Então é aquilo, né? Se Deus é contra nós, quem será por nós? O que será de nós? Mas assim, a gente tem que lembrar o seguinte: qual é o propósito do Evangelho de João? O João estava querendo fazer, né? Promover a fé em Jesus. Ele queria promover que as pessoas não rejeitassem o Filho, mas crescem no Filho para que eles pudessem ter vida eterna. Então, o Cordeiro de Deus, aí nós vamos ficar nesse versículo no tempo. Eu quero falar sobre o Cordeiro de Deus e essa questão do pecado. Pecado em ti. E que pecado é esse? E aí, no tabernáculo, eu queria fazer... Por que João usa essa referência? Porque na cabeça do judeu, e a gente tem que entender isso,
tudo que eles tinham de simbologia, por exemplo, falar de cordeiro, falar de sacrifício na cabeça deles era, por isso, tinha uma alusão ao tabernáculo de Moisés. E lá foi uma forma de Deus habitar, aspas, no meio do povo, era uma sombra de uma realidade futura. Então, tipo assim, o que é uma sombra? Cara, por exemplo, eu tô vendo aqui a minha caneca, tem a luz está aqui, a minha luminária, ela tá batendo aqui na caneca, ela tá fazendo uma sombra. Só que o que é a sombra? A sombra é a sombra de uma... Essa sombra aqui é porque tem uma caneca na frente da luz, ok? E aí a gente faz esse ponto. A sombra, ela é real? Eu consigo tocar? Não. Mas o que é real? A caneca. A caneca é real, ok? Então a sombra é da caneca, porque a caneca é real. Então a realidade é a caneca. A sombra é o que ela está apontando. Olha, existe uma caneca aqui que está tendo uma luz em cima dela. Era basicamente assim. No tabernáculo, todo aquele aparato, toda aquela estrutura, eles apontavam para uma realidade, para uma obra. E essa obra era a obra da graça de Deus. Deus fez dessa forma, em dar como símbolos, né, para que futuramente essa compreensão fosse entendível, porque até então o povo não queria relacionamento com Deus. O povo queria um conjunto de lei que resumisse o relacionamento deles com Deus. Era basicamente, se resumia assim: eu faço, não faça e faça. Ah, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Mas para Moisés, não. Para Moisés era diferente. O relacionamento de Moisés com Deus não era baseado no pode, não pode. Era entender e saber, Deus, qual é o teu mandamento, qual é a tua vontade. Então, por isso que Deus, caramba, eu vou então fazer isso. Então Deus vem, dá uma revelação a Moisés, as sombras do que haveria. E olha só, cara, que trabalheira, que complexidade, porque o povo não queria relacionamento com Deus. Fora o nível de compreensão, né? Só olhando a sombra, você não tem noção do que tem na caneca. Você não sabe cor, você não sabe detalhes, né? Aí, a caneca cheia de coisa aí. É de menino essa caneca? Um formato. Então o nível de revelação é muito maior quando é revelado para você a figura de fato, né? Jesus. Exato. De fato. E não só a sombra, né? Mas era necessário fazer essa ligação, ó. A sombra que vocês viam é isso, né? Isso aí. E o tabernáculo, se é que a gente pode resumir, e por isso o prólogo fala de que porque todos temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Isso é fantástico, porque o tabernáculo era a sombra da obra da graça de Deus. E aí, tá passando o carro da salada de fruta aqui. Vai. Meu Deus. Mas vamos. Então era a sombra de uma realidade celestial. Que realidade celestial? A graça de Deus. Ah, isso é fantástico. Então, se no tabernáculo de Moisés nós vemos a sombra, no Evangelho de João nós vemos a realidade. Isso. Se no tabernáculo de Moisés nós vemos a sombra das coisas celestiais, no Evangelho de João nós vamos ver a realidade das coisas celestiais, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que isso, cara? Inclusive aí quando João fala que ele é cumprimento de Isaías 40, Isaías 40, acho que o 5, era justamente para revelar a glória, né? Revelar a glória do Messias, né? Revelar tudo. Trazer a revelação do que eles faziam simplesmente por cumprir a lei, né? E olha isso aqui. E aí vocês podem anotar aí, então, no tabernáculo vemos a sombra das coisas celestes, que é de Hebreus capítulo 8 ao capítulo 10. E tá lá, ele conta, vai te dar um entendimento melhor, depois você lê.
E o Evangelho de João, nós vemos a realidade. Por isso Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 12, ele fala para Nicodemos assim: olá, se vocês não creem quando eu falo de coisa terrena, como é que vocês vão entender as celestiais? É verdade. Como é que vocês vão entender? Se nem é terreno vocês estão conseguindo entender? Então, o tabernáculo era a sombra da graça de Deus. E aí, olha isso que interessante. Se o Samuel puder colocar aí, a gente vai ver essa forma de colocar a imagem do tabernáculo. Vou colocar Você aqui. vai ver que o tabernáculo ele tinha três lugares: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era declarado, eles acreditavam que o lugar santíssimo, era tido entre eles que o lugar santíssimo era o lugar da manifestação da glória de Deus. É o lugar da habitação do trono de Deus, da glória de Deus. Porque a Arca da Aliança representa a presença e o trono de Deus na terra. O trono do Senhor. Tanto é que tem querubins, e querubins são guardas da glória de Deus, eles estão diante do trono. Então, para eles, o lugar santíssimo era o lugar da glória de Deus, a morada de Deus. Só que essa morada de Deus era dividida por um véu que separava o lugar santíssimo, que é a morada de Deus, do lugar santo, ok? Isso estava dentro de uma tenda, esses dois lugares. Do lado de fora era o pátio, que é onde as pessoas vinham com os seus sacrifícios, com seus cordeirinhos, e davam como oferta ao Senhor. Uhum. E isso acontecia no tempo de João Batista porque essa prática era comum, né? As pessoas vinham de determinados lugares para adorar num templo que Herodes tinha levantado e restaurado, né? E havia isso, os cordeiros que ficavam em observação, um cordeiro que nascia para a morte. Era para e eles ali, as pessoas vinham, trocavam pela moeda do templo, compravam um sacrifício ali para dar ao Senhor. Então essa linguagem que João está trazendo. Só que ela remete ao tabernáculo de Moisés. Então, diante disso, o que acontece? Somente os sacerdotes poderiam entrar na tenda. A ralé, né? A galera ficava no pátio. Samuel, olha isso. Então, por que o tabernáculo era a sombra da graça de Deus e por que João faz essa referência ao tabernáculo de Moisés falando de cordeiro? Você vai perceber isso no prólogo, porque João ele vai começar dizendo do que estava na morada com Deus, o verbo. E ele vai traçar, por isso ele começa falando da eternidade. E aí ele fala dessa eternidade, desse verbo que encarna e vem tabernacular, ou seja, vem habitar entre os homens, no pátio, fora da tenda. A obra da graça, então, a obra da graça, né, de Deus, fala isso, que é o Deus que vai ao encontro do pecador, a fim de lhe prover um meio para se aproximar dele e de poder entrar em sua própria morada de novo. Porque o homem não podia dar um sequer passo em direção a Deus, porque fala em Romanos 8, da inclinação da carne. A natureza dele é totalmente propensa e contrária, toda ela, contra tudo que é Deus. Então ele está naturalmente escravo do pecado, e se ele é escravo do pecado, ele não tem por Deus o seu Senhor, mas sim o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ele se aproveita disso. Então, o pecado, a morte, trouxe consigo essa consequência da escravidão. Então é impossível. Então, era necessário que Deus providenciasse esse cordeiro. É como se Deus estivesse entrando no tabernáculo de novo, tipo, ele mesmo entrando. Aí ele traz um cordeiro. E por isso que no verso 17, no verso 18, João vai falar, verso 18 não, verso 14 do capítulo 1, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele saiu do lugar santíssimo e vem habitar no pátio com os homens. E vimos a sua glória. A glória de dentro do lugar santíssimo. A morada da glória. Glória como nos unigênitos do Pai. Então, a obra da graça de Deus, que é revelada no tabernáculo, e por isso João Batista se apropria do Cordeiro de Deus, é exatamente isso.
Um Deus que vai ao encontro do pecador a fim de prover um meio de se aproximar dele e de poder entrar em sua morada. Novamente, porque o homem não poderia fazer isso por sua própria força, e porque ele está entregue totalmente a uma natureza que traz consigo uma condenação eterna e a morte, separação de Deus por toda a eternidade. Então, por isso João, o evangelista João, ele começa relatando isso, né? A parte que corresponde ao tabernáculo, no lugar da glória, no primeiro, né? Então, naquele tempo, um israelita que tinha consciência de seus pecados, eles entravam no átrio para oferecer um sacrifício no altar de bronze, né? Então, ali nesse primeiro capítulo aqui do Evangelho, João está dizendo, ó galera, Deus providenciou para si um cordeiro. Deus providenciou para si. E aí você lembra de Isaac, quando fala para Abraão, pai, onde está o cordeiro? E Abraão fala, Deus vai providenciar. Aí João chega e fala, eis o cordeiro. É esse o cordeiro. Então aquilo que dizia lá na escritura, onde está o cordeiro? No Evangelho de João ele me mostra o cordeiro. Aí. O cordeiro que Deus providenciou. Então esse é o primeiro. É a primeira entendimento que a gente pode ter sobre o cordeiro. O segundo é que João também considerava que o cordeiro era um cordeiro pascal, que por causa da sua morte ele recebe o domínio sobre os homens. Isso está lá em Apocalipse 5, capítulo 5, diz assim, ó. Apocalipse 5:11 diz assim, ó. Digno é o cordeiro, diz assim, ó. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, duas coisas. Fala de um cordeiro que vem como meio que Deus tem de providenciar o acesso novamente ao homem perdido de volta à sua morada, mas também um cordeiro que adentra a morada celestial novamente e se assenta no trono. E recebe domínio sobre todos. Ok? Essa revelação que João teve do Cordeiro de Deus, de Jesus como Cordeiro de Deus. Só que aí agora a gente entra na outra parte do versículo, que é o que tira o pecado do mundo. E como a gente havia já entrado e falado, que esse pecado fala da rebelião humana. Rebelião humana contra Deus, né? Em que consiste esse pecado? Você puder anote, mas é importante anotar essas frases chaves que vai te ajudar a entender o todo, né? O pecado no singular, esse pecado no singular, não estou falando de pecado de xingar, não estou falando de pecado de ver pornografia, não estou falando desses pecados do corpo, que, por favor, a gente nem precisa de Espírito Santo para a gente dizer, para a gente entender que isso é pecado. A própria Bíblia já diz. Mas eu falo desse pecado no singular, especificamente recusar reconhecer Cristo como o enviado de Deus, que veio revelar a verdade. E aí você pode anotar João capítulo 15, do verso 22 ao 24, João 16, verso 9, João 8, verso 21. Então, o pecado nesse caso é rejeitar o reconhecimento e reconhecer que Cristo foi enviado por Deus. É rejeitar a mensagem do Cordeiro, é rejeitar a mensagem da graça, hipervalorizando-a ou anulando-a. Porque ele veio revelar a verdade. Okay? E também pode representar a cegueira espiritual que não faz essa rejeição, né? O pecado da rejeição, melhor dizendo, gera em nós uma cegueira que não faz com que a gente enxergue a vontade de Deus a nosso respeito. Por isso o homem rejeita. E isso leva à ignorância, que era justamente por conta do conhecimento do bem e do mal que o homem quis ter, longe da vontade de Deus, que o tornou escravo. Ele quis discernir o bem e o mal fora da vontade de Deus, fora da soberania de Deus. E por esse desejo, né?
discernir bem e o mal fora da vontade de Deus, que o pecado não era discernir o bem e o mal. O problema é discernir o bem e o mal fora da vontade de Deus. Porque se você está fora da vontade de Deus, você está fora do padrão de Deus, a santidade. E por você estar fora do padrão da santidade, a maldade te atrai. Não é o bem que te atrai. Então, essa consequência, essa ignorância, resultou na dominação de Satanás sobre o mundo. Isso está em João 8,34. Jesus vai falar lá sobre o príncipe desse mundo. Tá? Então, e aí Jesus vai dizer que quem comete pecado é escravo do pecado. Por quê? Por que é escravo do pecado? Porque essa pessoa sendo desse mundo caído por causa de Adão, ele está a serviço do príncipe desse mundo, que o domina. Então, se eu estou escravo do pecado, eu estou a serviço do príncipe desse mundo, que é o diabo. João 12:31. E o diabo domina esse mundo. Ele se usa dessa desobediência do homem, ele se usa dessa escravidão do pecado para estabelecer o seu reino, aspas, né? Para dominar, para exercer domínio. O diabo exerce domínio pela mentira, Cristo exerce domínio pela verdade. Então a nossa desobediência ajudou, né? A desobediência do homem ajudou, e nossa desobediência ajuda Satanás a construir seu império nesse mundo. Porque antes havia plena ordem, plena harmonia. Então, enquanto havia essa harmonia, era sustentada por uma semelhança que o homem tinha de Deus nele mesmo. Mas quando ele cai adorando a serpente, ele se torna semelhante à serpente, porque nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que a gente adora. Está no Salmo 135. Tornam-se semelhantes a eles, os deuses das nações, os ídolos, né? Tem olho, mas não vê, tem boca, não fala, papapá, mas se tornam semelhantes a ele, que ele o adora. Então, em querer conhecer o bem e o mal, longe da soberania de Deus, o homem entrega nas mãos do diabo o governo da terra, cara. Aquilo que estava confiado a ele de zelar e cuidar, deu as mãos de Satanás. Por isso, né, e que a terra se torna o caos que está. E a criação, né, também sofre as consequências da rebelião do homem. Porque o homem era o administrador dessa criação, o administrador, porque a ele foi dado. Então, por isso lá a gente vê lá em Romanos 8, que Paulo vai falar sobre essa, e nós vamos chegar lá, sobre esse gemido da criação, né, querendo que a glória de Deus, a glória dos filhos de Deus fosse manifestada. Então aqui, o Cordeiro de Deus se manifesta cheio de graça e de verdade para tirar o pecado desse mundo, ou seja, a rebelião e as suas consequências, com base nos seus ensinamentos. Então, os ensinamentos do Cordeiro vai habilitar a tirada do pecado do mundo, provocado pela rebelião do homem. Porque, ao contrário do diabo, Jesus foi enviado para dizer a verdade, cara. E essa verdade nos torna livres da escravidão do diabo. Porque a verdade é a vontade de Deus explícita, clara. Entende? Então, assim... Então basicamente aí, na entrada do pecado, esse pecado que a gente está falando aí da rebelião, nosso coração se tornou contrário a Deus e suscetível à obra maligna de Satanás. Nos tornamos essa imagem dele, né? E que no caso é uma imagem menor do que a imagem que a gente tinha. A gente era maior, porque a gente era a imagem de Deus. Então a gente começou a contemplar algo que era menor que a gente e que não era Deus, e nos tornamos mais parecidos com ele. Então por isso nosso coração se inclina para a maldade e foge de Deus e está nesse contraponto, a ira de Deus e a gente se irando contra Deus, né? Fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então esse o aspecto, é isso que a gente estava vivendo até essa boa notícia de Jesus, que é o Cordeiro que tira justamente esse pecado do mundo, né? De tudo, né? Não só da gente, mas de toda a criação. Isso. E aí Paulo vai dizer que o pecado entra por intermédio de um homem. E aqui está a chave. Por que
Que tipo de pecado é esse? E é aqui que está a chave. Lembra que eu falei da raiz, na origem? Uhum. A gente tem uma cultura de achar que a culpa é da mulher. Que é verdade. Porque ela deu vida à serpente. Mas isso não é bíblico. Porque em 1 Timóteo 2,14, Paulo vai dizer que a mulher foi enganada e por isso caiu em transgressão. Uma coisa, Samuel, é você pecar porque você foi enganado. Outra coisa é você pecar deliberadamente. Uhum. A diferença é que o homem foi rebelde. Ele pecou deliberadamente. Ele não foi vítima de Satanás. Ninguém é vítima porque peca. Você peca porque quer. O homem não foi vítima, ele pecou deliberadamente. Era como se fosse assim, ó, a cabeça de Adão falando assim, olha, do homem falando assim, ó, não me importa ter permissão para comer de todas as árvores desse jardim. Se esta árvore está fincada no jardim como um símbolo da minha situação como criatura, assim, né? Se ela está aqui para me lembrar que eu não sou Deus, que eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, então eu odeio. Então eu vou comer, e dane-se se eu vou morrer. Vou comer. Adão, ele rejeita, cara. O homem, ele rejeitou toda a revelação da majestade de Deus, que Deus estava se revelando através daquela árvore ali. Olha, não come essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí é que a gente entra na questão da raiz desse pecado, sabe? Da raiz da rebelião. Que está lá em Romanos 1, verso 18. Olha o que diz aqui. Romanos 1, 18. E isso aqui é... Ó, o avião passando. Que isso, cara? Romanos 1, verso 18, diz assim. Olha só. Já entrando no que Samuel estava falando da ira de Deus, é o contraponto, né? Uhum. Lembrando que a gente ainda está dentro do testemunho de João Batista, da mensagem de João Batista, a gente não fugiu, tá? Então, só para a gente recapitular aqui. A mensagem de João Batista era endireita o caminho do Senhor. E quais eram os elementos dessa mensagem? Era evidenciada por aquilo que ele comia, que era aquilo que ele internalizava, mel e gafanhoto. Mel, por esperança vindoura, e gafanhoto, juízo vindouro. Ok? Então nós estamos falando do Cordeiro, da obra da graça, da esperança, e agora a gente vai entrar na ira. Ok, Samuel? Ok. É a boa e a má notícia, né? Boa e a má notícia. Exato. A gente tem que entender isso aí. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Olha isso. A ira de... Paulo está falando o seguinte: a ira de Deus é derramada contra todos os seres humanos. Não porque eles simplesmente se descuidaram e negligenciaram a verdade. Não. Mas sim porque deliberadamente e maldosamente eles reprimiram, ou seja, é como se... Dá pra ver isso aqui? Dá pra ver aí eu esqueci o nome disso aqui. Pregador. Dá pra ver. Ele tem uma certa resistência, né? Uhum. Então, o que os homens estavam fazendo? Eles estavam reprimindo, apertando a força que a verdade tinha. Uhum. Eles reprimiam a verdade de Deus em função da sua justiça. O resultado disso era o quê? Eles tornaram a verdade de Deus cativa das desculpas deles, do pensamento que eles tinham. E reprimir a verdade provocou a ira de Deus. Então Deus estava dando conhecimento suficiente sobre sua vontade para o povo de Israel, já tinha dado conhecimento suficiente para que eles abandonassem seus caminhos e voltassem. Mas os homens, o que eles fizeram? Eles reprimiram a verdade. É como se você pegasse uma mola e apertasse a mola.
e você sufocasse isso. Porque cá para nós, todos nós, toda pessoa, todo ser humano, todo mundo, tem conhecimento suficiente de Deus, que mostra a ele que ele precisa de salvação. Só que o que as pessoas fazem? O que o povo de Israel estava fazendo, os judeus? Eles estavam reprimindo essa mensagem. Por isso Samuel, por isso por isso a mensagem de João Batista era tão incisiva no juízo de Deus, na ira de Deus. Por quê? Porque a galera estava se valendo de uma descendência de Abraão. A galera estava se valendo de uma vontade própria para se tornarem, para ser aceito por Deus. Era um orgulho que suprimia a verdade de Deus. E eles impediam que a verdade, e o efeito da verdade é a liberdade, a libertação, e eles impediam a libertação. Porque a verdade estava sendo sufocada. A verdade estava sendo suprimida por uma forma de pensar errada, por uma motivação errada. Talvez o orgulho, né? O orgulho. A gente subindo, a gente vai chegar em Adão. Quando ele deliberadamente, tendo uma revelação da majestade de Deus através daquela árvore da soberania de Deus, que dizia para ele que ele não era livre para fazer o que ele quisesse, que ele era criatura, que ele tinha que está debaixo de um senhorio. Então ele chuta isso tudo, ignora tudo isso, ele suprime essa verdade e começa a andar pelo seu próprio pensamento. Cara, e você vê, cara, que isso não é diferente nos dias de hoje. As pessoas falam de amor de Deus, mas elas não gostam da verdade de Deus. A gente fala de amor, mas a gente não gosta da soberania de Deus. A gente fala de amor, mas a gente não ama a santidade e a presença de Deus. A gente fala que Jesus nos aceita, mas a gente não fala que a gente fala que Jesus é um Jesus que nos aceita, mas a gente não fala que é um Jesus também que exerce justo juízo. Os dois pontos vão te levar para os extremos ali, né? Só o amor e hipergraça. Só a verdade e o legalismo, né? Só a verdade vai te levar para o legalismo. Pô, fantástico. Fantástico. Então, as duas coisas andam juntas. Então, nossa natureza, cara, é propensa a fazer isso. Tudo, quando a verdade vem, a nossa tentação é suprimir essa liberdade, para que ela não nos liberte. E por que Paulo, isso me constrangiu? Por que Paulo ele não fala que o amor de Deus é revelado nos céus contra toda impiedade do homem? Já parou pra pensar nisso, cara? Não. Doideira. Cara, Paulo não fala assim, olha, o amor de Deus ele é revelado, né, dos céus contra a nossa impiedade. Não, mas ele fala a ira. Ele não está negando que Deus é amor. Porque Paulo vai afirmar no livro de Romanos que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deus prova seu amor para conosco em Cristo morreu. Negar isso é loucura, né? Basicamente a gente tem que entender que essas duas coisas andam juntas, né? Andam juntas. Tanto o juízo quanto o amor de Deus. A ira de Deus é perfeita. Por quê? Por que Paulo estava começando sobre ira? E por que João Batista vem falando sobre juízo, dessa ira vindoura também? Porque a ira, ela serve para nos mostrar a verdadeira necessidade espiritual que a gente tem. Por que o João Batista pregava muito? Era muito incisivo isso, cara. Ele era muito chato. Entre aspas, né? Era o cara que botava o dedo na ferida, porque ele estava preparando o povo para receber para que o povo recebesse o conhecimento da graça de Deus numa mentalidade correta. De que essa mentalidade precisa estar fundamentada nas verdades da ira de Deus e do juízo de Deus. Por isso o João Batista vem batizando no Jordão, falando de humildade, por quê? É necessário ter humildade para você admitir que você é rebelde contra Deus, que você já rejeitou a verdade de Deus. É necessário ser humilde para admitir que você não tem desculpas por seu pecado. E é necessário ter humildade em admitir que a ira de Deus paira sobre aqueles
que não nasceram de novo e que estão em Adão. Então, assim, era necessário ser humilde. Por quê? A ira de Deus, ela não vem, até porque Jesus, ele não vem para nos condenar, ele vem para nos salvar. Então a ira, ela servia como um alerta para o povo ter uma mudança de comportamento, uma ira, uma justiça vindoura, diante de uma justiça vindoura, diante de um juízo vindouro. E essa expectativa de juízo, caramba, me prepararia para receber o conhecimento da graça de Deus revelada no Cordeiro, que era a salvação por meio de seu Filho. Então, por isso, João Batista vem e olha e regaça isso, sabe? Então, as pessoas, e trazendo para os nossos dias, as pessoas só vão estar prontas para receber a mensagem da salvação. Elas só vão crer, cara, se antes elas tiverem a noção dessas 3 verdades: de que rebelião contra Deus, de que elas são indesculpáveis e de que a ira de Deus permanece sobre a justa ira de Deus está sobre a humanidade. Mas esse destino ele é interrompido por causa da graça do Cordeiro de Deus, crendo, recebendo essa mensagem. Ela não é para te condenar. A ira de Deus, ela não é uma forma de te impor condenação, mas para te alertar e te preparar para a necessidade de um Salvador. É Gálatas 3, 20, 24. Isso. O tutor, né? O tutor que vai te levar para Cristo. Isso aí. Então, resumidamente, vamos voltar agora e vamos encaixar tudo esse raciocínio. A ira de Deus é boa, nós vimos isso. Ela tem um propósito de proteger a santidade dele. A gente fala assim, Samuel, Deus é amor, mas a gente se esquece que Deus ama o seu nome. Isso que mais se reflete nas Escrituras. Quando o Senhor fala assim, olha, por amor ao meu nome, eu farei isso, isso, isso. Deus ama o seu nome, cara. Então, a ira de Deus, ela aparece para proteger a santidade de Deus, né? Como justiça. Então, isso é interessante, né? Então, para João Batista, Jesus é o Cordeiro que Deus providenciou para si, para apaziguar essa ira que era devida sobre toda a humanidade. Esse Cordeiro abre o caminho de volta para o Pai, e quem o recebe, quem crê nessa mensagem, quem crê nessa graça, nesse favor, tendo a mensagem, tendo a consciência, a humildade em reconhecer aqueles 3 pontos que eu falei, que a ira de Deus é justa sobre mim, que eu não tenho desculpas e que eu fui rebelde. Quando eu aceito essa mensagem, creio no Cordeiro, na mensagem do Cordeiro, eu recebo poder de ser feito filho de Deus. Então, esses ensinamentos do Cordeiro, que são cheios de graça e verdade, ele tira esse pecado, ele tira essa ignorância, ele tira esse pecado no singular, a gente pode chamar assim, né? Que tem como o fundamento na rebelião do homem, e como consequência a entrega do governo da terra, a entrega da situação do mundo nas mãos de Satanás. Mas essa restauração, né, no coração do homem, e dele sair dessa escravidão do pecado, só é possível por meio da aceitação da mensagem, não da rejeição. Isso é interessante. Você quer falar alguma coisa? Não, tá de boa, cara. Acho que deu pra entender esse ponto aí, quanto à ira de Deus, quanto à mensagem que João Batista tinha, né? Qual a ideia dele, qual a intenção dele, né? O que ele queria passar para aquela época. O que ele queria, qual era o caminho que ele queria arrumar, né? Qual era o caminho que ele queria ajeitar para repassar. Porque como é que você vai falar, né, e aí a gente entra com gente que é orgulhosa religiosamente falando, que se vale de uma estrutura, que se vale de uma crença equivocada de que é aceita por Deus.
Isso é muito perigoso, sabe, Samuel? Porque você vê isso nos nossos dias. As pessoas se garantem, se valem de uma salvação porque frequentam cultos. Se valem de uma falsa paz porque vão ao culto na semana, mas não tem a noção de que a rejeição do filho ela é baseada, ela é evidenciada se você ainda é escravo do pecado. E essa rejeição é da sua obra também, né? Que ele fez e faz, né? Porque a gente é salvo e está sendo salvo, né? Então é basicamente pela obra de Jesus, né? E é totalmente aplicável para os nossos dias, porque a gente está nesse período em que da iminente volta de Cristo, né? A segunda vinda, no caso aqui foi a primeira vinda nos tempos de João, e ele estava preparando o povo com uma mensagem de juízo, de arrependimento e de esperança, né? Não mudou. A gente está tendo que dizer para as pessoas: olhem, direitem os caminhos. E aquela falsa paz, né? Exato. É a mesma coisa que existia no tempo de Noé. Tá? Todo mundo vivendo sua vida tranquilamente, numa falsa paz, no seu orgulho e fazendo as suas coisas normalmente, né? Não perceberam quando veio o dilúvio, né? Então, como nos dias de Noé. Né? Deus não quer isso. Deus é bom, né? E é isso que a gente tem que entender, que o amor e a ira de Deus, eles estão juntos sempre. Ele é amor e ira, meu irmão. Até pra gente não se escandalizar quando ele vier, né, cara? Porque ele vai vir em amor, ele vai vir em amor, mas em ira, em juízo também. Isso aí. E aí... uma coisa puxa a outra. Oi? Uma coisa vai puxar a outra, né? Para você ter o amor de Deus completo e Deus poder estar na terra juntamente com a criação, ele precisa aniquilar o pecado. Uau, cara. No verso 34, já estamos terminando, tá? Mais 2 horinhas aí a gente termina. No verso 34 diz assim, ó, João Batista agora falando: porque eu mesmo vi, falando da relação que ele viu do Espírito descer sobre Jesus no batismo, e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então vamos lá. O testemunho de João Batista sobre ele mesmo, ele fala: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, não sou profeta, eu sou a voz daquele que clama. O testemunho de João Batista acerca de Jesus é: esse é o Cordeiro de Deus e este é o Filho de Deus. O interessante é que, pra galera aí que lembra do acampamento que a gente teve de maturidade, Filho de Deus aqui é o Ruios de Deus. É o Ruios de Deus. Que significa que é o filho maduro. Jesus é o Ruios de Deus. Então, se quando João Batista tem essa revelação de que do Cordeiro de Deus, quando ele tem essa revelação do Cordeiro de Deus, ele está tendo uma revelação do Cristo que veio para nos salvar, né? Para dar redenção ao mundo caído. Mas quando ele tem a revelação do Filho de Deus, o Ruios de Deus, ele está tendo uma revelação de que é esse o cara que vai restaurar a ordem da terra caída. Porque, vamos lá, em Romanos capítulo 8, verso 18 ao 23, a gente vai ler, vamos lá ler. Romanos 8, verso 20, verso 18. Ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada em nós. Paulo está falando de uma glória que será revelada. Ela não foi revelada em nós ainda. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, aqui, os Ruios de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade,
não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Lembra de Adão? E ele entrega a ordem, né, aquela harmonia nas mãos de Satanás. O domínio que ele tinha na terra sobre a criação, ele dá na mão de Satanás por causa da sua rebelião. E essa criação, ela está gemendo, né, ela está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro dessa corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, essa glória que em nós será revelada traz uma liberdade consigo, que é a restauração da ordem, do caos. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo que geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, Paulo, o que ele está falando sobre essa redenção de filhos? Que é a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, esse corpo aqui. Ele está falando da ressurreição. Aí você pode ver lá, 1 Coríntios capítulo 15, que é quando Cristo vier, né, se manifestar em glória, os nossos corpos serão transformados no mesmo corpo glorificado dele. Esse é o nível glorious de Deus. Esse é o nível onde, na volta de Cristo, na volta do Filho, ele vai estabelecer o seu reino na terra. E esse estabelecimento vai produzir ordem ao caos da terra, porque, vamos lá, o Cordeiro de Deus, ele, diante da obra da graça, ele restaura o relacionamento de Deus com o homem. Mas o Filho de Deus restaura a ordem da terra. Ele traz de volta aquela ordem caída por causa do império de Satanás, e ele restabelece aquela ordem que havia no princípio. Quando a terra olhava para Adão e via Deus, e não via serpente. Então, basicamente é o seguinte: nós seremos a imagem e semelhança de Cristo quando ele vier. E essa vinda dele está fundamentada nas 3 características dele. O Filho de Deus, o Ruios de Deus, ele tem 3 características. Ele vai vir, a sua vinda, né? Ele vem como noivo. Isso fala do arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, porque ele vem para se casar. Ok? A noiva está preparando as suas vestes para receber o seu amado, que é a igreja. Ele vem também como juiz, porque ele vem fazer justiça na terra. Ele vem dar a cada um o que lhe é de direito. E ele também vem como rei. Essas 3 coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Ele vai ser rei, porque ele vai estabelecer o seu reino na terra, um reino físico e literal, que será de Jerusalém, em Jerusalém para toda a terra. Isso está lá em Apocalipse 20, tá? Apocalipse 20 fala do reino milenial. E aí, o que vai acontecer nesse reino milenial? No reino milenial vai ser a restauração dessa ordem caída da terra. Onde nós que estaremos com o corpo glorificado, okay? Os ruios de Deus, a glória que em nós será revelada nesse tempo, onde a criação geme e a esperança da criação é essa, essa esperança vai ser alcançada no tempo do milênio, onde os nossos corpos serão transformados à imagem e semelhança dele. E nós, como seus filhos, herdeiros juntamente com Cristo, vamos nesse período levar cura para as nações. Por isso, a terra vai respirar, a terra vai ter descanso, porque a terra será restaurada. Então, assim, não vou entrar fundo em todos esses aspectos, mas é só para que você tenha uma noção de que o Evangelho não é só salvação de pecado, mas é de restauração e redenção da terra também. Ok? Então, juntamente com Cristo, nós vamos exercer justiça na terra, levando cura para as nações. Isso é fantástico, meu amigo. E de onde a gente pode tirar isso? E aí a gente já entra no final.
o efeito da mensagem de João Batista sobre Cristo, a revelação sobre Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Filho de Deus, e aí as duas coisas a gente pode classificar como o Evangelho da Salvação, o Cordeiro de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, o Filho, a gente pode dizer que teve os seus efeitos nos versos seguintes. Por exemplo, André, que estava com João Batista quando ele fala esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, André tem uma revelação. Olha o verso 40 aí. No verso 35, perdão, ó. No dia seguinte a quê? A esse período que ao dia anterior, onde João estava falando, eis o Cordeiro de Deus, Então, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia dos seus 2 discípulos. E um deles era André. Os estudiosos dizem que esse outro discípulo era o mesmo João que escreveu esse evangelho. Tá? Mas a gente não tem assim como afirmar com certeza. Mas é uma boa alternativa. Aí, André estava vendo, João está testemunhando que esse cara que apareceu é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que também é o Filho de Deus. No dia seguinte ele fala de novo, eu escutei, eis o Cordeiro de Deus. Então tá. Aí no verso 40, André, que era esse discípulo, fala assim, o irmão de Simão era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João, ou seja, o testemunho de João estava influenciando os caras, né, André? E seguiu Jesus. E se você for ler o texto aqui, você vai ver que eles estavam atrás de Jesus. No momento em que eles escutam pela segunda vez que é o Cordeiro de Deus, eles abandonam, aspas, o João Batista e vão atrás de Jesus. Esses 2 discípulos, né? Aí eles perguntam, Rabi, onde você mora? Ele respondeu, venham ver. Então eles ficaram com ele aquele dia. E aí, depois de ter ficado o dia inteiro com Jesus, o que tu vai fazer, cara? Eu ia ficar doido. Aí André sai correndo e fala, vai ao seu irmão, que era Pedro, Simão. E fala assim, nós achamos o Messias. André teve uma revelação de que Jesus era o Messias, o Cristo prometido. Olha que interessante. Por causa do testemunho de João. Agora, Filipe, no verso 44, a gente já está falando dos primeiros discípulos e do efeito do testemunho de João Batista, ele tem uma outra revelação. Já ele diz, olha, Natanael, que ele vai a Natanael e fala, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Filipe teve uma revelação de que Jesus era o Nazareno, filho de José. E aí, mais para frente, Natanael tem uma revelação. Aí Filipe leva Natanael falou, vem ver. Natanael fala, como é que pode uma coisa de Nazaré ser uma coisa boa? Não, vem ver. Filipe leva ele a Jesus. Jesus só vira para ele, eis aí, israelita, que não há dogo, não há fingimento algum. O cara era sincero, Natanael. E dizem que ele era bem estudioso das Escrituras. E aí Natanael pergunta, de onde você me conhece, cara? De onde você me conhece, Jesus? Aí Jesus fala, antes que Filipe te chamara, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E aí por que debaixo da figueira? Porque era costume você estudar, ter um tempo de estudo ali, ter um tempo de estudo das Escrituras debaixo de árvore, debaixo de uma árvore. E ele, provavelmente, ele ficava debaixo de figueira, né? Então Jesus já estava vendo ali que existia uma fome nele em conhecer as Escrituras. Por isso ele revela esse momento que Natanael, em tese, tinha, né, com as Escrituras, havia sós, né? Provavelmente. E aí Natanael fica assim, nossa! Provavelmente ele estava lendo ou estudando acerca do Messias, né? Provavelmente. E aí, olha a chave, Samuel, aqui. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Mais forte. Um teve a revelação de que ele é Cristo. Cristo de Deus. Aquele que humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Sabe? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? E foi André. Filipe já teve uma revelação mais da humanidade dele. É o Nazareno, filho de José.
Mas Natanael teve uma revelação do seu reino. E isso aqui aponta para a revelação que João Batista deu, do testemunho que João Batista deu sobre o Filho, da revelação que João Batista teve sobre o Filho. Que é o rei de Israel, o reino milenial, que aponta para a restauração da ordem na terra. Então, olha que interessante. E aí termina, né, no verso 51, que é quando Jesus fala: em verdade te digo que você verá o céu aberto, falando para Natanael, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então estaríamos entrando aí a partir de agora no capítulo 2. Então olha que interessante, a gente finalizou, e só para que você anote aí, no verso 51, Jesus está falando do sonho de Jacó, que Jacó teve em Betel, quando ele via as escadas. Vejo o céu aberto. Sabe aquela música que a gente canta? Não. Cantou domingo? E uma escada. Não. Era o sonho de Jacó. Vou cortar essa parte. Ele parte. fez a revelação da casa de Deus. E a gente vai desenvolver isso mais pra frente. Agora não. Meu Deus do céu, cara. Por orar. Mas então, finalizando isso aqui, olha que semana interessante. Não sei se você percebeu isso. Que exatamente a gente vai chegar nos 7 dias aqui nessa semana. Por exemplo, começa no verso 19 com o testemunho de João Batista, sobre ele mesmo, primeiro dia. No dia seguinte, verso 29, segundo dia, ele dá testemunho sobre Jesus. No terceiro dia, você tem o efeito desse testemunho, que são os primeiros discípulos de Jesus. Só que no capítulo 2 vai falar de mais 3 dias, né? Não, perdão, confundi aqui, ó. Voltando. Primeiro dia, Tá certo. testemunho de João, verso 19. Segundo dia, verso 29. Ok? Testemunho sobre o Filho. Terceiro dia, os primeiros discípulos, que eram André e um suposto João. Ok? Suposto João, escritor do Evangelho. Verso 43, no quarto dia, você tem o Filipe e Natanael. Ok? E já ainda dentro do efeito do testemunho de João Batista sobre Jesus. E aí temos 4 dias. No capítulo 2, começa já 3 dias depois. 4 mais 3 é 7. E a gente vai falar de casamento. Isso aí. 7 é a perfeição, né? Número de perfeição de Deus. Então, é muito interessante essa sequência de fatos, né? Essa primeira semana do ministério público de Jesus é fundamental. Fora a revelação dos tempos, né? É uma revelação do fim dos tempos, praticamente. Não, eu digo dos tempos todos. Tipo, tempos todos, Tipo, em 1000 anos, né? Esses 4 dias como 4.000 anos. E Jesus, né, no capítulo 2, que ele começa o seu ministério, né? O ministério aparente. Vai começar o ministério aparente. Então, assim, a próxima aula promete. E já começa com o casamento. Se houver alguma dúvida, eu sei que hoje foi um pouco mais complexo do que tem sido, mas se houver alguma dúvida, manda mensagem aí, pergunta. No chat. A gente vai manda mensagem lá no grupo. E se você está ouvindo essa mensagem que você ainda não recebeu Jesus, não creu em Jesus como seu Salvador, faça isso. Procure alguém, confesse Jesus como seu Salvador. Isso é muito importante. Tá bom? Samuel, contigo. Beleza. Beleza. Não, é isso, galera. Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aí no chat. Não fica com dúvida não em relação a tudo que a gente tá falando. É legal também a interação de vocês, né? Se vocês tiverem algo para comentar, falar a respeito de tudo que a gente tá falando. A aula de hoje ficou um pouquinho longa, mas a ideia era essa mesmo, pra gente poder andar um pouquinho mais do que a gente já tava falando antes. Né? Então, basicamente isso tudo aí. Acho que tá com 1h20, 1h20, 25, eu acho. Né? Acho que é isso, cara. Vamos... Caramba, 1h20. 1h20. Falou muito, cara. Se empolgou.
E na próxima aula aí vai ter surpresa. Vai ter surpresa, hein? Vai ter surpresa, meu Deus, que será? Ai, caramba. Vai ter surpresa aí pra próxima aula. Beleza, galera? Então é isso. Vamos orar. Mateus, ora. Pai, nós te agradecemos Sim, porque Deus. o Senhor desceu da sua glória, Senhor, e veio habitar entre nós. Nós te agradecemos e honramos, Senhor. Honramos o que o Senhor fez. Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Nós reverenciamos a tua identidade. Nós reverenciamos aquilo que o Senhor é, Senhor. E nós cremos naquilo que o Senhor é. Nós cremos naquilo que o Senhor, que tudo que o Senhor diz que o Senhor é, e tudo que o Senhor diz que nós somos, nós cremos. Nós te pedimos, Senhor, no teu nome, que essas palavras, Senhor, possam encontrar terreno fértil em nós. Talvez muitas palavras agora não façam sentido, Pai, mas eu te peço, Senhor, que nós venhamos guardar isso no nosso coração, até que isso faça sentido. Sim, Deus, Pai. no teu nome, nós te pedimos isso. Levante, Senhor, uma geração que carregue, que encarne a mensagem de endireitar o seu caminho, Senhor, nesses dias. Amém, Deus, sim. Uma geração, Senhor, que carregue uma palavra, que carregue uma mensagem, Senhor, não só de esperança, não só de juízo, Senhor, mas também de esperança. Deus, que nós venhamos encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas, Senhor, entre essas duas revelações do teu caráter, Deus. No nome de Jesus, para que nós venhamos ser um povo bem disposto, Senhor, para aceitar e receber a tua verdade que nos liberta. Deus, no nome de Jesus, nós já celebramos e nos alegramos, porque o príncipe deste mundo já está julgado, Senhor, porque o Senhor veio e morreu e ressuscitou e adentrou no tabernáculo, o Senhor se assentou novamente no seu trono. Nós temos essa esperança, Senhor. Muito obrigado. Nós amamos o seu nome, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, Senhor, sobre essa geração. O Senhor libere sobre ele o espírito de Elias, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pai, que eles Sim, carreguem um fogo de paixão por Jesus, assim como João Batista. Sim, Jesus. Queimava e irradiava a luz. Pai, que nós venhamos a ser, Senhor, impelidos para o deserto, para ouvir a sua voz. No nome de Jesus, Pai, eu sinto no meu espírito que existem jovens aqui que estão me ouvindo, que eles não têm certeza ainda sobre o que fazer da vida e o que fazer profissionalmente falando. Você está confuso, você não tem uma revelação ainda. Quero te dizer, cara, vá para o deserto, vá para o seu secreto, gaste tempo com Deus e Ele vai revelar a vontade dEle para você nesse tempo. Nesse tempo. No nome de Jesus, faça isso. Passe mais tempo com Deus. Vá para o deserto. Vá para o seu secreto, lugar secreto. E que Deus vai mostrar e revelar a você a vontade dEle para esse tempo. Show. Amém. É isso. Amém. É isso. Valeu, galera. Deus te abençoe. Você curtiu? Curte lá o vídeo. Dá o seu joinha lá. Comenta, compartilha, manda pra todo mundo isso aí. Valeu, galera. Fica na paz. Valeu, Mateus. Valeu.